Testando, 1, 2, meu microfone do Silvio Santos estava guardado, ó. Não estava à vista e eu esqueci do meu microfone aqui em casa. Posso falar mais distante um pouco, apesar que eu gosto de ficar cara a cara com você que me ouve. Então, para reinaugurar o microfone aqui, vamos falar um pouco hoje sobre religiosidade e controle. O que você pensa quando fala-se sobre religiosidade? Ah, fulano é uma pessoa muito religiosa. Você acredita que é um rótulo positivo ou um rótulo negativo? É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? E o que isso tem a ver com controle? E a religiosidade, ela pode se transformar em um toque religioso, que se transformou em um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, está no DSM-5, no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, e leva a pessoa a perturbações, a sentir a todo tempo que ela está sendo acusada por Deus, a ela ter pensamentos intrusivos relacionados a Deus, coisas perturbadoras que tiram a sua paz, que levam à condenação, que a todo tempo a pessoa tem medo de ir para o inferno, ela se sente acusada o tempo todo. E ela pode, sim, algumas vezes desenvolver sintomas de esquizofrenia, de começar a ouvir vozes de pessoas falando com ela, de acusando-a, de cutucando as suas feridas, de jogando os seus pecados, né, na sua cara, vamos falar assim. Tem tratamento, graças a Deus, mas precisa de medicação e precisa de terapia, e claro, né? Precisa-se de estar rodeado de pessoas que não sejam religiosas para assistir essa pessoa, que sejam cristãos genuínos, mas não pessoas religiosas, para não piorar o caso dela. O religioso vive debaixo da culpa. O sentimento do religioso principal é a culpa, e muito disso é construído lá na infância. Nós retornamos à infância para compreender a história, para explicar a história, o porquê das coisas, mas não para nos justificar. Não é porque o que aconteceu comigo lá no passado, ontem, antes de ontem, na minha infância, na minha juventude, não significa que isso vai determinar a minha vida, vai determinar o meu futuro. Eu sou livre para decidir, para tomar as decisões sobre o que eu vou fazer com isso. E hoje existem muitos canais abertos de milhares de profissionais e também de líderes espirituais para nos ajudar nesse autoconhecimento, no conhecimento da palavra, para nos ressignificar, mas muita gente está preferindo fechar os olhos. Mas eu quero falar para quem quer despertar, para quem quer sair da religiosidade, sair do controle. Porque o religioso sofre. O religioso se pune demais, pune a si mesmo, cobra muito de si mesmo, mas também cobra muito dos outros. Ele acha que sabe o que é melhor para a vida dos outros. Muitas vezes, sem conhecer o contexto da vida do outro, não sabe do contexto de vida biopsicossociocultural e espiritual do outro. Não conhece, nunca estudou para isso, sequer para averiguar os porquês da pessoa, as limitações da pessoa, os talentos da pessoa. Mas ele acha que sabe o que a pessoa tem que fazer, aonde a pessoa tem que pisar, que horas que é, por que sim, por que não. O religioso é aquele que também enche as pessoas aí na internet o tempo todo, com vídeo, para jogar em direta ou para falar o que a pessoa tem que fazer da vida dela, de todas as formas. Ele está o tempo todo querendo dar instrução para os outros.
no privado, o tempo todo, o tempo todo. Mas eu não tenho a cara de chegar aqui na internet, de estudar para isso, de viver isso na prática do seu trabalho, inclusive, né? De conhecer várias causas e vir aqui para a internet, dar a cara, a tapa, para falar para todos, para alertar a todos. Mas tem embasamentos por trás disso. Tanto científicos embasados em outros profissionais, quanto os meus próprios científicos, porque é aquilo que eu construo no setting terapêutico com os meus pacientes no dia a dia se torna científico também. Eu começo a ter bases e dados disso, eu começo a ver proporções disso. E a religiosidade tem destruído a vida de muitos cristãos que têm adoecido mentalmente, que têm ido à loucura e que têm levado outras pessoas à loucura também. A religiosidade, como eu disse, ela começa lá na infância, né? Nessa autopunição. Quando sejam os pais ou qualquer outros meios que essa pessoa frequente, pode ser através de um professor, de um parente, de uma pessoa que para ela é uma figura de autoridade, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um vizinho, que sempre, em vez de abraçar, de acolher ou de responsabilizar essa pessoa pelo erro dela, mas falar que ela é amada, que mesmo assim ela é amada por Jesus, que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos libertou, que ele veio para nos libertar, não para nos trazer mais fardo, que o jugo dele, né, e o fardo dele é suave, o jugo é suave e o fardo é leve. Então, é aquela pessoa que veio, que cresceu, sendo jogado peso sobre ela, expectativas sobre ela, que ela precisa produzir, que ela só vai ser amada se ela fizer tudo certinho. É uma pessoa também pela qual muitos, desde pequenininho, cobrou dessa pessoa perfeição. Perfeição nas notas, você só é amado se você tiver uma ótima nota, se você produzir, se você for uma excelente criança. Mas quando a criança falha, né, faz errado, o que quer que seja, ela é punida com palavras. Você é burro, você é idiota, Jesus odeia, Deus odeia isso, você vai para o inferno. E aí vem, nos meios religiosos, começa a receber essas mesmas setas. É o tempo todo, é só inferno, inferno para lá, inferno para cá, Deus castiga, e essa pessoa vem pro pior sentimento que o ser humano pode carregar, que é a culpa, a autopunição. É o que mais traz sequelas para a alma, que se estende para o corpo, traz adoecimentos para o corpo. E adoece a mente, as emoções, né? O cognitivo. Atrapalha todo o cognitivo, as áreas de planejamento, as áreas de estratégia, as áreas de memória, as áreas de foco, de concentração, envolve problemas de sono e vira uma bomba relógio essa pessoa. E é por isso desenvolve ansiedade, vem depressão e pode vir também transtorno de personalidade, inclusive. Quando essa pessoa se torna tão religiosa, ela se pune tanto, ela se cobra tanto, ela coloca uma máscara de perfeição para a sociedade. Então, eu só serei amada se eu for perfeita. Eu só serei aceita por Deus se eu sou perfeito, mas nós não conseguimos ser perfeitos, não existe. E quando eu erro, eu sinto que Deus não me ama, que Deus me odeia muito. Eu não me sinto digna de ser perdoada. Eu não me perdoo. É só fardo, é só jugo, é só peso, é só peso. E é aí que, de tanto usar máscaras, achar que engana Deus, que eu preciso ser perfeito e a gente não vai chegar a esse patamar. Nós somos imitadores de Cristo, nós não somos Cristo. Nós somos imagem e semelhança dele. Não fala que nós somos iguais a ele. Não podemos nos diminuir tanto, como muitos dizem,
Ai, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ai, eu não... Não, para de falsa modéstia. Agora, achar que eu tenho que ser igual a Deus, igual a Jesus, jamais chegaremos a esse patamar. Então, a vida dessa pessoa, do religioso, que é o controlador, começa a se tornar insuportável. Para sustentar essa imagem de perfeição, essa vida, esse personagem, essas máscaras, essa pessoa vai precisar mentir muito para os outros, enganar, ainda que não fale nada, mas enganar através de aparências, às vezes através de palavras, jogar muita sujeira por debaixo do tapete e morrer de medo que as pessoas descubram, seja da sua própria vida, seja na família, da parentela. Medo de buscar ajuda, de ser descoberto ou descoberta, com aquela autocobrança, aquela penalização de que eu vou ter que carregar isso sozinho e sozinha, de que eu preciso ser grandioso, grandiosa, que não posso falhar, ninguém pode saber dos meus problemas, dos meus erros, não. Para todo mundo tá tudo bem. Vulnerabilidade, expor para alguém chegar e falar assim, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. E geralmente o que acontece essa pessoa, ela vai, quando ela decide se abrir, ela vai buscar o quê? O ambiente da infância. Ela vai buscar abusadores. Ela vai buscar mais religiosos. Ela vai buscar pessoas que vão penalizá-la ainda mais. Ou pessoas que vão trazer uma falsa paz para ela, que vai trazer um falso aconchego para ela, mas na verdade está controlando essa pessoa também. Compreende? Nós não precisamos ser religiosos de ficar enchendo o saco das pessoas para ir à igreja, para isso ou para aquilo. Convidar é uma coisa, deixar a porta aberta é uma coisa. Falar, olha, eu estou aqui se você precisar é uma coisa, mas insistir, querer manipular é outra coisa. Achar que eu sei o que é melhor para o outro é outra coisa. Isso é controle. E às vezes a gente nem percebe. Ah, mas você não foi à igreja? Você perdeu a bênção? Não, não existe isso. Estava lá quem era para receber, em qualquer lugar, seja na igreja. Jesus está em todos os lugares, não é só na igreja. A igreja é mais um lugar onde ele está aqui em mim, ele está aí dentro de você. Ele está aqui, ó, ao redor, aqui, ó, ele é muito bem-vindo aqui, o Espírito Santo de Deus. Eu louvo a ele aqui, sou grata a ele aqui, eu engrandeço a ele aqui, no meu trabalho. Eu busco, né? Eu sou uma imitadora dele, eu não sou perfeita. Nós temos nossos dias de fragilidade. Nós temos nossas falhas. Fugimos do pecado? Sim, não estamos aqui para pecar por intencionalidade. E se pecarmos e cairmos, pedir perdão ao Senhor, nos perdoar, perdoar o outro. Não nos punir, o religioso se pune muito, justamente por aquele padrão de infância, lembra? Ele tem dificuldade de ser perdoado, de perdoar os outros também, de sentir que Jesus o perdoou, de sentir que ele é amado, o religioso. Ele pode ser como é que eu posso dizer? Um frequentador nato de igrejas, de templos, de comunidades aí, de coisas religiosas. Mas ele não se sente amado. Ele não acha que a salvação é por graça, por misericórdia, por dom de Deus, de imerecido, graça imerecida. Ele não sente isso, ele não vê isso, ele não tem capacidade emocional para isso, nem cognitiva, nem espiritual para isso. Por isso ele tem que penar, ele acha, né, que ele tem que penar. Se Jesus já carregou por nós, se ele veio para nos libertar, porque foi para a liberdade que ele nos libertou, liberdade nele, não a libertinagem.
Para não voltarmos mais para o jugo da escravidão, para a lei. Mas ele se pune, quer punir o outro também. E ele não vê que na vida dele tem solução, ele não consegue enxergar muitas vezes. E aí ele acha que ele vai resolver na vida do outro. E o prazer de achar que está resolvendo algo na vida do outro gera um pouquinho de dopamina, serotonina, gera hormônios do bem-estar. E ele se engana com essas doses mínimas, sendo que na verdade ele tem que olhar para ele. Ressignificar a alma. O religioso tem que tratar, tem que ir lá na alma e dar uma garimpada. E a gente vai encontrar muita coisa linda nessa alma, mas que praticamente tá cancerosa. O religioso tem uma alma cancerosa, putrefada, vamos falar assim. Falo com muito respeito, falo com muita misericórdia. E aí que tá. Existem religiosos narcisistas. Psicopatas. Existem. E o narcisista, por exemplo, é aquele que ele se puniu tanto. Ele foi tão punido. E ele pune tantos outros, porque ele começa a punir, começa a controlar. Então entenda, tem vários níveis de controle da religiosidade e pode-se chegar a um transtorno de personalidade narcisista, a um borderline, a um histriônico. Pode desenvolver do cluster B do DSM. Pode desenvolver um desses 4. E aí, exceto a psicopatia, né? Mas pode ir para sociopatia também. Mas o narcisismo é o transtorno de personalidade narcisista é o mais comum. Porque a pessoa, ela vai resistindo em buscar ajuda, vai resistindo. E a vida dela, literalmente, vira um oco, um vazio, vira um inferno. Isso é transferido para os filhos, para onde ela vai, para gerações dela. E muitas vezes ela conhece a palavra, mas conhece a letra da palavra. Ela não age por misericórdia. Ela não vê misericórdia nem na vida dela. Mas ainda que não se torne um narcisista, porque não é a maioria que se torna, né, do religioso, não é a maioria que se torna. No entanto, o religioso ele vai punir, começa a punir os outros. E nisso começa dentro de casa. Começa com os filhos, começa com o cônjuge, com os amigos, em todas as suas relações. Ele se torna uma pessoa chata, muito chata, que vive à sombra o tempo todo querendo controlar um e outro, querendo exigir perfeição de um e outro, sempre cobrando, sempre usando a Bíblia para jogar peso no outro. Você tem que fazer. A cabeça dele está sempre ligada nisso. Se a pessoa, se não fizer, Deus vai te castigar. Deus não gosta disso. Deus é sempre assim. Deus não gosta. Nunca Jesus te ama. Nunca. Não tem outras histórias para falar a não ser Deus gosta ou Deus não gosta. E aí ele começa a adoecer. E muitas vezes pode levar filhos também a essas autopunições excessivas, que pode desenvolver um toque religioso, ou se não desenvolver, vai desenvolver rebeldia, vai. Os filhos de religiosos tendem a desenvolver ou a timidez, retração total, de autopunição, de autocomiseração, são muitas coisas, muitos problemas emocionais. Ou a rebeldia, vai de um extremo ao outro. Uma pessoa totalmente fechada, calada, toda oprimida, ou um outro oprimido, tem a outra versão do oprimido, o oprimido rebelde, que ele vai para a rebeldia. Eu vou jogar. E se assistendo, que muitas vezes esse rebelde vem, sabe para quê? Para consertar esse sistema aí, entre aspas, uma ovelha negra. Para tirar toda a sujeira debaixo do tapete e jogar isso para os 4 ventos para começar a resolver. Porque você entende que se não tirar por debaixo do tapete a sujeira, nunca vai resolver, nunca vai ter oportunidade disso tudo começar a ser resolvido.
E essa ovelha negra rebelde, que muitas vezes vai mostrar, tanto para a família, às vezes para os de fora, porque mais vale a paz, mais vale o equilíbrio, mais vale eu mostrar que eu não sou perfeita mesmo, que eu pequei, que Jesus perdoa, que Jesus é amor, que se eu estou arrependido de verdade, que a pessoa pode ter vivido na prostituição, no que quer que seja, nas drogas, no total pecado, pode ter tirado a vida de outras pessoas. Se eu decido mudar, o Senhor perdoa, a minha vida pode ser transformada através do perdão e do auto perdão. Você compreendeu essa dinâmica? Se você compreendeu, me conta aqui nos comentários. E eu nesse formato novo, você gostou desse formato aqui? Eu acho que eu vou colocar no YouTube esse vídeo. Depois dá uma olhadinha no meu canal do YouTube lá. Um tanto de vídeo aleatório, quem sabe um dia eu organizo isso, quando eu tiver tempo para isso. Mas você entendeu que a ovelha negra das famílias que dizem é para tirar essas sujeiras por debaixo do tapete, para que os problemas e os conflitos sejam resolvidos. Porque essa pessoa é oportunidade, entendeu? Da própria família. Não há de ser só envergonhada, mas Deus, olha, lembra das histórias bíblicas, lembra de Naamã, ele precisou ser exposto. A lepra dele precisou ser exposta, ele precisou mostrar que ele estava doente. E a vontade de ser sarado, de ser curado, de mergulhar. Quantas vezes ele mergulhou no rio? O pecado escondido, ele não é sarado. A palavra fala que confessar ao Senhor, né? Está lá em Provérbios, que só depois de confessar o desejo e o arrependimento que ele nos perdoa, e assim a gente prospera. Quem não confessa, quem não se arrepende, não prospera. A ovelha negra é uma oportunidade para ela mesma prosperar e para a família prosperar. Mas enquanto a família, enquanto o principal ali, o cabeça ali, não tenta resolver, não busca resolver a raiz do conflito, que muitas vezes está lá no problema com os pais, está lá na infância, está lá desse pai e dessa mãe que lesionou esses filhos, sem nem saber, né? Porque não se resolveu com os seus pais. Porque não resolveu aonde precisa resolver. E muitas vezes não é só com os pais, mas com os pais é o principal. Lá na origem, olhar para a história ancestral, olhar e perceber que esse padrão vem repetindo e a pessoa nem está percebendo. Está cego diante dos olhos, está num ponto cego. E a terapia é para isso. Para que a pessoa veja, para que caia fichas. E é isso. Se o religioso não é um controlador, ele foi controlado e ele começa a controlar outras pessoas e ele se torna um controlador, às vezes patológico. Sermos imitadores de Cristo não é em palavras, são com os nossos exemplos. A maior forma de a gente convencer pessoas a buscar Jesus, sabe qual é? Com os nossos exemplos, com a nossa conduta. Depois eu vou te contar algumas experiências minhas com isso. Eu não me vejo exemplo para nada, para te falar, mas algumas coisas que acontecem no dia a dia, muito interessantes. E você, deixa sua opinião aqui no vídeo. O que você achou? O que você tem a me dizer? Questione-se. Questione-se. E me questiona também, fica à vontade. Vai ser um prazer tirar suas dúvidas, quem sabe. Um beijo, muita paz a ti e aos seus.